pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar continuidade nessa pintura de maçãs, que faltou a gente pintar as folhinhas, né? Como vocês podem ver, eu já adiantei as folhas, né? Porque vão ser todas da mesma forma de pintar, tá bom? Então, a partir da primeira folhinha que eu vou estar explicando, né? Você consegue fazer o passo a passo de todas as folhinhas, tá? Somente atentando, né, a parte da sombra, né? Por exemplo, aqui, essa aqui, ela tá por cima da outra, lá embaixo, daqui vai ter mais sombra, né? Na beirada um pouco mais de luz, certo? Então, vou fazer aqui junto com vocês algumas folhinhas pra gente já finalizar esse arranjo de maçãs. Então, vamos lá? Então, essa folhinha, ela vai ser somente 4 cores, tá? Como vai ser um tomzinho mais seco, né? Então, nós vamos utilizar o sépia, tá? Na base, ó. Vou colocar o sépia aqui na ponta, como ela tá dobradinha essa folha, né? Aqui vai ficar um pouquinho mais sequinho, ó. Vou trazendo a sujeirinha do pincel aqui pra dentro, tá? Pego mais um pouco de sépia, vou colocar no meinho aqui, ó, das risquinhos da folha, né? Trazendo um pouco aqui, ó, nessas ranhurinhas do meio, ó, somente com a sujeirinha do pincel, porque o sépia, ele é bem pigmentado, né? Coloquei ali, vou espalhar assim dos lados, ó, com a própria sujeira do pincel mesmo, tá? Então, vai ser uma pintura um pouco mais rústica, tá? Não é assim uma folha realista, mas acredito que combinou bastante com esse tom de maçã aqui, tá? Fizemos essa base com o sépia. Vamos vir agora com o verde seco, tá? Esse verde seco, a gente coloca mais na claridade aqui, ó, na pontinha, tá? Trazendo nesses meinhos. Pode passar um pouco em cima do sépia também, ó, mas dá mais atenção a colocar entre meio, onde não colocamos o sépia, ó, tá? Porque depois nós vamos utilizar o branco, tá? Com a própria sujeirinha do pincel, você vai trazendo pra cima desse sépia, ó, mesclando um pouquinho, tá? Ó, fiz um lado, vou pegar agora um pouco de verde grama, pra ela dar uma diferença no tomzinho, ó. Aqui tá mais verde grama, aqui tá mais verde seco, tá? Somente pra dar uma destacada diferenciada, né? Ó, vou colocar um pouco de verde grama. Isso pode ser aleatoriamente, tá? Ó, um pouquinho mais de verde seco, mesclando com esse verde grama. Aí você vai vendo se você quer uma folha mais verde puxado pra um verde mesmo, que esse verde seco, ele é um tomzinho, um pouquinho mais pro verde água, sabe? Não é um verde assim. Ele dá um pouquinho mais de claridade. Esse lado, mesma coisa, ó, sujeirinha do pincel, vem espalhando aqui, ó, pra cima desse sépia. Ficou aqui um pedacinho sem preencher, né? Então, esse pedacinho sem preencher, a gente já vai começar a colocar a luminosidade, ó, que é o branco, tá? Ó, então, um lado, né, vai ser o branquinho aqui, ó. Deposita lá o branco, tá? E vem puxando entre meio, onde tava o verde, né? O verde seco, o verde grama, tá? Fizemos um lado, pega um pouco mais de branco, ó, coloca aqui, aqui, sempre no meinho da folha, tá? Esse passo a passo precisa ser retocado conforme vai secando, tá? Então, escolha não deixar muito marcado assim o branco. Vamos espalhando pros lados assim, tá? Espalha mais pra cá, pra que fique uma pintura mais suave, tá? Ó, esse risco do meio. Vou limpar o meu pincel. Estou usando o pincel número 4 da Castelo C522, tá?
Ó, ficou assim, vamos vir com um pouco mais de sépia, tá? Dá uma contornada a mais, ó. Que a intenção aqui é que a folhinha seja um pouquinho sequinha, né? Então, a gente vem com sépia, dá uma reforçada nesses meios que havíamos colocado sépia, ó. Com a própria sujeira que tá no pincel mesmo, ó, a gente vem retocando. E eu vou colocar um pouquinho aqui na ponta também, ó, de sépia. Bem pouquinho aqui, descendo pra baixo aqui, ó, tá? Dá uma sujadinha assim, algumas folhinhas você dá uma manchadinha, né? Deixa ela bem rústica mesmo, fica bonita, né? Como ela tá molhada ainda, né? Eu vou esperar pra dar o retoque em branco, tá? Mas, ó, nessas áreas aqui, a gente coloca um pouco mais de branco. Pra dar um destaque, né, da maçã ali. Um pouquinho mais pra cá também, ó. Vem já puxando no meio. Nos entremeios que havíamos colocado a cor branca, né? Ó, no meio também. Então, à medida que vai secando, vai reforçando, tá? Aqui ela tem uma junçãozinha que ela vai lá pra trás, eu vou fazer com a cor sépia, tá? Que é como se fosse um galinho aqui, ó, preso, né? Vou misturar uma base de sépia com um pouquinho do verde grama. E vai lá pra trás, ó, tá? Como se fosse uma folhinha pendurada, né? Preenchida essa folhinha, vamos esperar secar, né? Relembrando para retocar o branco, tá? Que depois ela vai ficar bem mais clarinha, tá? Vamos vir para esta agora, ó, que também não tem segredo. A única diferença é que ela tá dobrada, tá? Então, primeiro sépia. Como ela tá dobrada, então vamos vir com sépia aqui no fundo, ó. Pega o sépia no cantinho de pincel, coloca aqui e vem puxando no meio os risquinhos, né? Que essa ela tava abertinha, essa aqui ela tá dobrada. E com a própria sujeirinha do pincel, a gente vem espalhando um pouquinho assim, ó, pros lados, tá? Uma leve sujadinha assim, ó, pra não ficar um espaço totalmente sem pintar. Próxima cor, verde seco, né? Nas pontas aqui. Trazendo um pouco aqui pra baixo. Mesclando um pouco com esse sépia, tá? Ó, em algumas áreas, coloco o verde seco. Em outras áreas, coloca o verde grama, tá? Aí você vai escolhendo pra que tomzinho você mais quer, tá? Como eu já falei, né? Já mencionei no vídeo. Você vai mesclando um pouquinho, ó, pra cima desse sépia, tá? Ela tá dobradinha aqui tem a outra parte, tá? Limpa o seu pincel e vem com o branco, tá? Ó, o branco vai ser daqui pra dentro agora, porque ela é uma dobra, né? Então, coloca o branco aqui em cima e vem puxando esses meinhos, ó. Tá? E repetindo, depois que seca, só reforçar esse branco, porque como tá muito molhado, ele não vai aparecer. Então, vou esperar dar uma secadinha pra gente reforçar o sépia e o branco também. Aqui, como ela tá dobrada, eu vou vir com sépia aqui dentro, ó, na parte da sombra, que ela tá uma dobrinha, né? Um pouquinho de verde seco. Um pouquinho mais. E um pouquinho de verde grama. Então, sempre vou utilizando essas três cores, tá? De base, verde seco, verde grama e o sépia, né? Ó, mesma coisa, vou deixar um pouquinho mais escuro aqui, por conta que é uma dobra, ó, vim com mais sépia, escurecendo aqui a ponta, tá? Ela ficou um efeito dobradinho, né? Venho com branco,
Na pontinha aqui só de cima, ó, dou uma leve clareada. E já venho reforçando aqui embaixo. Puxando e puxando. Então, à medida que vai secando, vamos fazendo isso. Ó, vou fazer um pouco, escurecer um pouco mais o sépia aqui também embaixo. Coloca lá e vai subindo nos meinhos, ó. Certo? Simples, fácil, não tem segredo, né? Parece difícil, mas é facinho de fazer. Vou fazer essa daqui, que é a mesma coisa também, né? Primeiro, sépia, ó. Traço o risco no meio, né? Vem puxando dos lados. Pra cá, pra cá. Com a sujeira do pincel, vem espalhando pouquinho no meio. Não precisa tampar tudo, tá? Só pra tirar um pouco essa marcação, pra não ficar reto assim, né? Tira um pouquinho da marcação. Fizemos isso, verde seco. Entre meio, puxa um cabinho aqui pra fora, pra gente fazer uma folhinha mais esticadinha, tá? Coloca mais verde seco aqui, ó, levando aqui pra dentro. Um pouquinho do verde grama, em algumas áreas. Vem mesclando com esse verde seco. Outro lado, mesma coisa. Coloca o verde seco, traz pra dentro. Um pouquinho mais de verde seco. E um pouquinho aqui de verde grama, tá? Com a sujeirinha do pincel, vem mesclando um pouquinho aqui, ó, esse verde seco com o sépia e o verde grama, tá? Fizemos a base, agora ilumina com branco. Ó, passa um risco aqui em cima, vem puxando aqui no meio. Do outro lado, a mesma coisa. Faz de pouquinho em pouquinho, né, pra você não se perder, assim, o branco, tá? Não coloca assim, branco diretão, assim, no tecido, tá? Vem fazendo aos poucos, aí você vai olhando, ver se precisa mais branco, se precisa mais sépia, tá? Assim, você não acaba não se perdendo, né, na pintura. Ó, aqui nós vamos retocar depois o branco, vou vir com um pouco mais de sépia aqui na pontinha. Coloca aqui, vem trazendo a sujeirinha pra dentro. Pega um pincelzinho um pouco menorzinho, esse aqui é o número 2, tá? Pra fazer o rabinho aqui, ó, da folhinha, que vai ficar um pouquinho mais bonitinho, né? Então, aqui também tem um galinho, né? Ó, ligando aqui no tronquinho da árvore, o outro pra cá. Bem simples, não tem segredo nenhum pra preencher a folhinha. Dá uma mescladinha. E a última folhinha, perdão, a mesma coisa, né? Vem com a base de sépia, né? Base de sépia. Aqui, como ela tá por baixo daquela, eu vou vir com sépia um pouquinho mais carregada aqui embaixo, pra criar uma sombrinha, tá? Ó, e já venho puxando os risquinhos do meio, tá? Dá uma mescladinha com a sujeira do pincel. Você vê que essa técnica que eu gosto de fazer nas minhas pinturas, ela utiliza bem pouca tinta, tá? Porque você vai pegando tinta, tira o excesso, né? Se for muito. E com a própria sujeirinha do pincel mesmo, você vai dosando, né? Onde precisa mais, onde precisa menos. Coloquei o verde seco, agora o verde grama. Traz pra cá. Vamos trazer um pouquinho por cima desse sépia aqui. Outro lado, mesma coisa. Verde seco. Verde grama, né? E vinho e
distribuindo a tinta, assim, ó, com a própria sujeira do pincel. Último passo, um branco. Traça um risco no meio, vem puxando pros lados assim. Outro lado, mesma coisa. Pega um pouquinho mais de branco, deposita. E vem dando uma manchadinha assim também, ó. Tá? Então, essa folha tá molhada, vamos mexer nessa daqui que a gente havia pintado. Vou fazer o quê? Vou colocar um pouco mais de sépia nessa pontinha aqui, ó, pra ela destacar um pouco mais. Vou vir já com a sujeira do pincel distribuindo um pouco mais aqui, um pouquinho pra cá, ó, coisa mínima possível, tá? Porque o sépia, ele é bem forte. Por último, venho com branco, vou retocar onde havia colocado a cor branca. Traça o branco no meio, vem puxando a sujeirinha do pincel mesmo, porque tanto o branco quanto o sépia, o preto, eles são cores que aparecem bastante no tecido, tá? Então, com um pouquinho, assim que seca um pouquinho de tinta no pincel, ele já gruda bastante. Ó, vou pôr um pouquinho mais desse lado aqui. E um pouquinho do lado de cá, ó. Traz misturando aqui entre meio. Certo? Então, à medida que vai secando, né, a diferença dessa folhinha pra essa daqui, ó, né? Essa daqui precisa mais branco, tá? No sépia, acho que eu não vou mexer, não. Vou colocar só o branco mesmo. Então, pega o branco no cantinho do pincel, deposita lá e traz no meio. Ainda tá um pouco molhado ainda, mas esperar mais um pouco para fazer esse processo, mas já deu uma clareada, né? Ó, pega um pouquinho aqui na ponta só. E a segunda que fizemos foi esta, né? Essa daqui tá bem molhada ainda. Ó, traça o branco no meio e vem puxando aqui, ó, com a própria sujeira do pincel. Não precisa, não necessita pegar mais tinta, tá? Ó. Aí, esse passo a passo, você vai retocando, tá? Se você vê necessidade de retocar. Pegar um pouquinho mais de sépia, deixar um pouquinho mais escuro aqui, ó. E aqui no fundinho. Certo? Vou retocar um pouquinho aqui só, pra ver se ela já adere à tinta. Ainda tá um pouco molhado. Como esse tecido, ele é um pouquinho, a trama dele não é muito lisa, sabe? Então, ele acaba carregando a tinta um pouquinho, né? Mas eu gostei bastante de pintar esse tecido e recomendo. Se você não viu no primeiro vídeo, esse daqui é o saco cru da Santa Margarida. Ele vem um saco bem grande, tamanho 62 por 83, tá? Aí você, se você quiser, dá pra fazer capa de almofada, dá pra caminho de mesa, né? Eu cortei no tamanho de um pano de copa, tá? Aí vai da sua imaginação, tá? Ou você compra esse, ou você compra o algodão cru também, que fica bem bonito a sua pintura. Ó, a folhinha finalizada, o galinho, só dando um retoque de branco aqui, em algumas áreas, né? Se você não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar salvo na playlist, tá? Playlist da Projeto da Maçã, vai tá escrito lá, tá? Ou vou colocar aqui abaixo pra você, fica mais fácil pra você encontrar, tá? E o projeto também você pode encontrar na minha página do Facebook, tá? Ou do Instagram. Se você utiliza o Instagram, você vê pelo Instagram que tá lá a foto, tudo com o projeto já, tá?
nesses galhos não tem segredo. Vamos só dando uns retoquezinhos de branco em algumas áreas, tá? Não precisa ser todas as áreas, somente nos lugares que tem luz. Ó, aqui embaixo. Pra cá. Pego o branco lá, tiro o excesso. Vem dando umas batidinhas assim, ó, tá? Pra dar uma alusão que é a luz que tá batendo no galho mesmo. Um pouquinho pra cá. E aqui também, tá? Então, esse galho também a gente preencheu na aula anterior. E só queria mesmo repassar como que eu pintei a folhinha hoje, tá? Que é tão simples que eu já finalizei o restante da folhinha e quis fazer só algumas com vocês, tá certo? Então, olha, a pintura ficou assim, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que você tiver, você escreva abaixo ou você me acha lá nas redes sociais, tá? Amanda Moriarty, você pesquisa lá, que eu vou estar prontidão pra tirar suas dúvidas, tá certo? E é isso, conforme vai secando, você vai retocando os pontos de luz e sombra, certo? Então, vou ficando por aqui, uma ótima pintura para você e até a próxima. Muito obrigada por sempre estar assistindo e compartilhando os vídeos. Até a próxima, tchau, tchau!